Fernandinho, você acabou de citar agora, e todo mundo, né, quando fala do Lê, fala do Fernandinho, fala do Lê. Fala um pouquinho dele, que é o grande portfólio seu, Lê. É grande referência em termos de formação. Por quê? Porque o Fernandinho é 9 anos, né? Você criar uma criança, um sonho, e obviamente dificuldades, e a família também, isso é importante. Então o Fernandinho tem uma fase no Brasil e fora do Brasil. Então no Brasil foi aquela fase de aprendizagem, ele potencial muito grande. Teve uma fórmula no Atlético de Sorocaba, uma formação, depois foi para o Flamengo, do Flamengo ele foi para Madureira, do Madureira para Estoril, e no Estoril para a China. Então, e aí que entra o outro lado, que foi essa grande sacada, que a gente teve a sabedoria de colocar uma pessoa também da cidade, que é o Ricardo, que isso acompanhou, isso deu um suporte para ele. Então, isso é uma visão que a gente tem. Então, todos os atletas hoje, depois que a gente estava na Tráfico, que eu descobri tudo isso aí, que eu falei que o jogador de futebol, ele batia e voltava. A gente tinha muitos jogadores que a gente levava para Portugal e voltava em 3, 4, 6 meses depois. Porque não se adaptava o amigo, o colega, o pai, a família, porque ele quer levar a família. Mas a família tem o suporte no Brasil. Tem mais filho, ou trabalho e tal. Chega lá, vai ficar numa casa ou num apartamento, sem contato, porque não tem amigo, não tem nada. Primeira chance de vir embora, ele vem. E aí o filho fica sozinho. Então a gente falou, não, tem que ter uma pessoa da empresa acompanhando e dando suporte. E foi isso que a gente conseguiu fazer com o Fernandinho. O Fernandinho e o Ricardo deu todo o suporte, foi com que o Fernandinho, no que precisasse, o Ricardo estava lá. Então isso é muito importante. E por isso que a gente tem, até hoje, a gente fala na brincadeira, e você também aí, tem os amigos do Neymar, né? Mas é essencial, infelizmente é essencial. Hoje, na Tráfico, quando foi o Vinícius, foi o Mineiro, né? Que hoje é o grande responsável pela a formação do Vinícius Júnior, mas levou um tio, não a família, o tio. Aí hoje estruturou totalmente, mas foi um início muito legal dessa fase, porque se você não dá essa base para o atleta, ele bate e volta. Porque você vai jogar na China, imagina, levar a família. Não sabe falar chinês, não sabe nada, como que é? Vai pedir uma coisa, não sabe. Alimentação difícil. Aí vai à televisão, não pega nada, não consegue nada. Então, eu estou dizendo, a família vem embora na primeira coisa que quer vir embora. E aí o jogador fica totalmente, não sabe o que faz. E o duro que os clubes no Brasil ligam pedindo de volta, porque o potencial que ele tem lá não se adaptou, não se adaptou e volta. Então isso é muito prejudicial para o atleta. Falando nisso, o Atlético Mineiro e Grêmio queriam o Fernandinho, né? Que eu me lembro. Chegou a negociar, Lê? O Palmeiras, na época, quando teve a pandemia, o Palmeiras me procurou. O Antes Barros, meu amigo, me ligou, Lê, vamos trazê-lo. E o Fernandinho deixou bem claro, Lê, no Brasil eu não queria jogar agora, eu queria esperar essa pandemia, quero voltar para a China. Então ele deixou e ficou, bem dizer, 1 ano e meio nesse problema da pandemia. A China não era bem rigoroso e isso prejudicou um pouco ele mesmo, de fato, mentalmente, né? Porque você lá ficava 2 semanas preso mesmo, dentro de um quarto, e a comida embaixo da porta, e eles faziam jogos e voltavam. Quer dizer, acho que em 6 meses ele ficou quase 3, 4 vezes nessa maneira que é tratamento que eles falavam de sair para um lugar e voltavam, e prejudicou muito eles mentalmente. Então essa parada, nós tivemos essa proposta do Palmeiras, do Cruzeiro também teve, do Atlético, e teve do Atlético eu lembro. Do Inter de Porto Alegre. Me ligaram para falar do Fernandinho, do Atlético Mineiro. Eu tenho muita amizade lá. Então, e ele deixou bem claro que não queria voltar, jogar no Brasil. Eu falei, então, eu tenho que fazer toda a conversa com ele, tudo mostrando, mas ele deixou bem claro, nós respeitamos. E ele voltou, hoje está muito bem, graças a Deus. Hoje está jogando na seleção, classificado para outra fase. Então esperamos que agora ele termine o contrato, ele termine no final do ano, ele possa ter uma valorização e continuar lá, porque ele pretende, eu acho que seria um sonho bem realizado, ele participar desses jogos e conseguir a classificação. Seria importante. Foi surpresa para você ele se naturalizar chinês e jogar na seleção chinesa? Não foi, porque o trabalho, a gente sempre tinha essa cobrança, porque tinha não só ele, mas 4 atletas de nome, né? Jogou no Brasil. O Elkson. Muito bom, era do Botafogo. O Boi Bandido. Aloísio. O Teixeira lá, Alex Teixeira. Teixeira. Tá voltando pro Vasco.
E aí eu tinha o Fernandinho e também o que jogou no Palmeiras. O Hernanes também não foi Não, pra lá? o Hernando foi, mas o que jogou no Palmeiras, atacante, jogou no Cruzeiro. Tem muito tempo, que teve problema no joelho. Ele jogou. Ele foi campeão no Cruzeiro. O Henrique Dourado? Não, centroavante. Vou lembrar o nome dele. Ele também não atualizou. Quer dizer, então foram 5, 6 jogadores e ele, como era o mais novo, né? E ele entendeu que queria essa oportunidade de disputar uma Copa do Mundo e tal, de fazer essa fã. E bem dizer, só está ele mesmo hoje, o Elkson, mas o Elkson está com problema de lesão, agora saiu. Então só está ele, bem dizer, jogando na seleção e tendo sucesso. Então isso seria, para a gente que fez esse trabalho, acompanhou ele de perto, é difícil, porque nós estamos falando que a gente comenta, né? Nós estamos falando de um país mais populoso e ele faz parte de 11 jogadores, de 11 atletas felizes. Eu ia falar exatamente isso, foi o tamanho da China. E o Fernandinho tá lá entre os 11. Por que a China paga tanto? Então, ela deu uma segurada, mas ela viu naquele momento de fazer com que o futebol se tornasse muito popular e glamouroso. Mas para quem que vai jogar na China com uma liga totalmente desconhecida, totalmente amadora, vamos dizer assim. Então, só se investindo muitos atletas de nome, fazendo que muitos atletas de nome oferecessem financeiramente. E foi o que aconteceu. Mas hoje eles já começaram a ter um valor menor, um valor mais acessível. Mas mesmo assim, para quem está lá, no caso, jogadores assim, mais assim, não está tendo muito jogador de nome mais hoje, ninguém vai mais para lá, hoje inverteu, né? Já passou para a Arábia. Então, por quê? Porque se quiser valorizar o futebol, vai trazer as atrações. Então, hoje vai tudo para a Arábia. Isso. Fernandinho vive bem na China, é ídolo e não sofreu preconceito, racismo, nada? Porque você imagina, a China, tudo branquinho, tá lá o Fernandinho. Não, o pessoal respeita e o Fernandinho foi uma coisa muito legal, né? Ele fez uma trajetória de um time menor, passou para um time bom, quer dizer, então... Ricardo Goulart. É o Ricardo Goulart, exatamente. Lembrar. E o Renato Augusto também. Mas não fez o... Não fez, mas o Ricardo Goulart eu lembrei porque eu tenho a camisa dele. Então o que o Fernandinho fez? Time pequeno, tinha um time, aí foi pro Beijing, depois foi para o Guangzhou, depois, quer dizer, então ele passou uma trajetória, então ele fez uma fase, então todo mundo viu, e ele chegou muito novo, ele chegou com 21 anos, 22 anos lá na China, quer dizer, então, aí você fala, pô, ele está bem demais, mas ele fez uma trajetória que todo mundo, os torcedores, quem analisa o futebol chinês, viu que ele era um jogador crescente dentro do futebol chinês, então ele não caiu assim, um cara de nome, fez a naturalização e jogou futebol, não, ele fez toda a carreira, bem dizer, lá na China. Você como um paizão dele e tendo o Ricardo para dar todo o suporte, Fernandinho sabe economizar ou é gastão, fez um pé de meia legal, se quisesse parar de jogar futebol hoje, teria dinheiro para 3, 4 gerações? Não, ele tem uma estrutura financeira boa. O que mais assim pregou no Fernandinho ele é um cara seguro, é um menino que obviamente algumas vezes, algumas horas, obviamente, a idade, né? Transforma, você gasta algumas coisas, obviamente, mas no contexto geral ele tem uma estrutura, ele tem patrimônio, isso é importante, né? Um atleta, ele tem um patrimônio, e eu acho que agora ele está buscando, o que a gente conversa com ele, 3 anos mais ou menos jogando, ele consiga financeiramente se isolar mais ainda na questão do patrimônio, né? Porque você sabe que jogador de futebol, quando cria o patrimônio, quando para, que ele precisa vender para se viver. Então agora nós estamos estruturando a questão financeira para dar essa força, porque quanto mais patrimônio, mais gasto você tem, né? Porque você tem IPTU, impostos, essas coisas todas. Então é isso aí que está a questão dele entender esse lado agora financeiro só. Que legal, que legal.